Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para a nossa gravação de hoje do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Faz tempo que eu não leio, né? Uma Vida com Propósitos, dia 37. Partilhando sua mensagem de vida. Dia 37. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5:10. Vê aqui, 1 João aqui no final da Bíblia. 1 João 5:10. Então, deixa eu ver, 3. Abrir aqui no final da Bíblia é bem complicado, né? Páginas fininhas aqui da... Caraca, tá difícil, hein? Aqui. 5:10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. A notícia da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem precisa acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. 1 Tessalonicenses 1:8. Em Colossenses, agora é Colossenses 1:8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus, como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Primeira parte, seu testemunho. A história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Segunda parte, suas lições de vida. As mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Terceiro, suas paixões devocionais. As questões pelas quais você mais se interessa. Segunda forma... Alguma coisa na minha garganta. Suas paixões devocionais. As questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu. Quarta, as boas novas. A mensagem de salvação. Desculpa aí a tosse, tá? Eu tô com alguma coisa na garganta aqui, alguma coisa que tá incomodando. Vai, bora lá. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, você espera que a testemunha debata o caso,
comprove a verdade ou insista em determinado veredito. Esse é o trabalho dos advogados. O testemunho simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. O juiz disse: vocês serão minhas testemunhas. Não, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. A testemunha é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo, vou lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-las. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. 1. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus. 2. Como percebi que precisava de Jesus. 3. Como comprometi minha vida com Jesus. E 4. A diferença que Jesus faz em minha vida. Histórias partilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Você tem certeza? Com certeza, deixa eu baixar um pouco aqui. Isso. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Embora seja sábio aprender com as experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora você já saiba aprender com as experiências, é mais saber aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para compartilhá-la com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito. Mas ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendermos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que você as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazer começar a escrever.
O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, os relacionamentos, o grupo a que pertence e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse, pois a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou, o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. E Jeremias, que disse, a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele, violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou outras dificuldades. Às vezes ele faz as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele pode fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão para alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho, homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aqueles que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico, que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. Bíblia diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo que Ele quer que seja feito no mundo. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. As boas novas consistem nisto. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo quando você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos, tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa porque não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eis o tanto que os amo. A Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Sempre que você se sentir apático sobre sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria para dentro de um prédio de chamas a fim de salvar o filho, porque o amor para aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que enche seu coração de amor por essas pessoas. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida.
Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-lhe em amor e compartilhando as boas novas. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história. Presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Você, como missionário, está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do evangelho. Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação interna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro, aprendemos 5 propósitos de Deus para nossa vida aqui. Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família. Vivemos seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Esses 5 princípios, o que não pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso, é tão importante propagarmos as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Dia 37. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tempo para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo como intermédio. Ter versículo para memorizar. Estou sempre pronto para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. 1 Pedro, aqui no final da Bíblia. 1 Pedro 3, 15 e 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 15, 16, está certo. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Agora a gente vai ler a leitura bíblica bianual mandada pela minha prima. Vou pegar aqui o iPad e já estou voltando. Voltei aqui. Aqui hoje é... Deixa eu ver. Vívia. Deixa eu ver aqui. Vívia. Números 4 e 5. Números 4 e 5. Só vou diminuir aqui o brilho que está muito alto. Aqui, diminuir o brilho. Aí. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e, com ele, cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e, sobre ela, estenderão um pano, todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e, sobre ela, porão os pratos, recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão, em cima deles, um pano de carmesim e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, essas lâmpadas, essas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios.
a cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e, por cima dele, estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com o que o servem. Os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os utensílios do altar, e, por cima dele, estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro, que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, faça o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas, que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos de Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que deve fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. É este o serviço da família dos filhos dos Gersonitas, na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, de Arão, o sacerdote. Quanto ao filho de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, conte todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios, e com tudo o que pertence ao seu serviço, e vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo suas famílias, foram 2.750. Somente os que foram contados das famílias dos coatitas, todos que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Somente os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. Somente os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e Xerbe Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem carga na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números, capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará plena restituição, lhe acrescentará a sua quinta parte, dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a que começa a fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será o sacerdote, além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxer a sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não fosse prendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e se ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela. 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois a oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, e estão sob o domínio de seu marido, você será livre dessas águas amargas, que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio de seu marido e se contaminou, e algum homem que não é seu marido teve relações com você, o sacerdote fará com que a mulher tome juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor põe a você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água maldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e, com água amarga, as apagará. E fará com que a mulher beba água amarga e traz consigo maldição. Isso, a bebida, lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água. E, havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivesse contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água maldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tivesse contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher diante do Senhor. O sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Agora vamos para o Glorify. Glorify. Começar meu devocional diário. Citação diária.
temos plena confiança em Jesus Cristo. Nossa confiança aumenta à medida que o caráter de Deus se torna maior e mais confiável para o nosso entendimento espiritual. AW12. Só vai ter que subir a imagem de ontem, que eu não subi lá para o Instagram. Passagem. Efésios 3, 8 a 12. Olá, eu sou Cornélio Augusto e esta semana estamos estudando mais a fundo o livro de Efésios. A passagem de hoje é Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 12. Confiança diante de Deus. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Devocional, Efésios 3, 8 a 12. Vamos nos aprofundar na palavra? Conforme continuamos nossa jornada pelo livro de Efésios, chegamos a esta bela passagem que começa com uma impressionante humildade, mas termina com uma surpreendente confiança. Ouça novamente a linguagem de Paulo no início da passagem. Ele diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Paulo está dizendo: tente imaginar a pior pessoa, a mais indigna que você conhece. Eu sou menos ainda que essa pessoa. Paulo tem total consciência de suas próprias falhas e fraquezas. No entanto, ouça novamente como essa passagem termina. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Paulo está dizendo que ele, o menor dos menores, de alguma forma, tem completa confiança em sua capacidade de se aproximar audaciosamente do Deus de todo o universo, em toda sua santidade, majestade e esplendor. É um paradoxo impressionante de humildade e confiança, de fraqueza e força. Qual, então, é o ponto determinante para que Paulo, o menor dos menores, possa ter ousadia diante de Deus? A virada de chave dessa passagem está em uma pequena palavra que não podemos deixar passar despercebida. A palavra é nele. O nele a quem Paulo se refere claramente é Jesus. Paulo reforça essa ideia com sua cuidadosa escolha de palavras neste versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. A diferença entre considerar-se o menor e, mesmo assim, ter plena confiança de que é amado, aceito e acolhido pelo próprio Rei dos Reis, está em uma pequena e simples palavra: nele. Você crê no que significa estar em Cristo? Você crê como Paulo que tem liberdade de se aproximar de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar? Se estamos em Cristo, não importa o que fizemos, quem éramos, quão baixo nos sentimos, nele podemos ter completa confiança para nos aproximar de Deus. Podemos pedir qualquer coisa, falar com Ele sobre qualquer coisa, porque sabemos que em Cristo somos bem-vindos, acolhidos e recebidos. Esta é uma promessa extraordinária. Você já experimentou o tipo de confiança de que Paulo está falando? É uma garantia de que você é completamente aceito por Deus e bem-vindo em sua presença. Isso, por sua vez, transforma dramaticamente
nossa própria autoestima e identidade. Uma coisa é acreditar em Deus, outra bem superior é confiar nele, saber que ele te vê, te ama e te recebe. Quando nos aproximamos do trono de Deus com confiança e coragem, descobrimos que ele nos acolhe de braços abertos. Isso transforma nosso valor interior e nos impulsiona de volta ao nosso destino como representantes de seu reino no mundo. Aproveite este momento para fazer exatamente o que Paulo sugere: aproximar-se de Deus com confiança. Imagine-o recebendo você de braços abertos. Por meio de Cristo, você é bem-vindo na presença de Deus. Separe um momento para desfrutar de sua presença e dizer o que está em sua mente. Martin Luther uma vez disse: a fé é uma confiança viva e audaciosa na graça de Deus, tão segura e certa que o crente apostaria sua vida nela 1000 vezes. Que você seja preenchido hoje com uma confiança viva e audaciosa na graça de Deus. Você pode apostar sua vida nisso. Oração. Confiança diante de Deus. Reflita e ore comigo. Considere o contraste surpreendente entre a humildade de Paulo e sua confiança inabalável em se aproximar de Deus. Paulo se reconhece como menos do que o menor de todos os santos. Ainda assim, ele afirma sua capacidade de se aproximar de Deus com total liberdade e confiança. Esta transformação é possível somente através de sua identidade em Cristo. Peça a Deus que você experimente a mesma confiança que Paulo descreve. Que a realidade de estar em Cristo penetre profundamente em seu coração, permitindo que você se aproxime de Deus sem medo ou hesitação, confiante de ser recebido com seu amor. Considere as áreas de sua vida onde você hesita em se aproximar de Deus, talvez por se sentir indigno ou por medo. Fale com Deus sobre essas inseguranças e permita que Ele o assegure de que em Cristo você é totalmente aceito e amado. Vamos orar? Deus, obrigado porque em Jesus eu hoje tenho o extraordinário privilégio de me aproximar do seu trono com completa liberdade e confiança. Que eu leve essa bela promessa para o meu dia, pausando regularmente para refletir e orar ao longo do dia. Em nome de Jesus, amém.
ver aqui no YouTube normal. Deixa eu... Como é que é se eu consigo? Senhor Deus, eu parte desse por mais um dia de vida que o Senhor nos deste, ver o que é exercício todo o meu dia, tu esteja me levando de segurança até Maricá, Senhor, que lá eu possa desempenhar meu papel da melhor maneira possível, esteja com todos os alunos que lá estiverem, todos os alunos do segundo ano, turma 221, 222, 223 e 224, são as turmas que eu vou pegar hoje, Deus abençoe e protegendo cada um deles, que eles possam ter uma tarde alegre de educação física. Recebo todas as professoras regentes, professoras de arte, pessoas da direção, secretaria, orientação, inspetores, dirigente de turno, coordenadores, pessoal da limpeza, portaria, motorista dos ônibus. Ô Senhor, esteja os protegendo de todo modo, esteja abençoando com a tua presença, Senhor. Ô Senhor, esteja bem com todo meu dia, esteja bom com meus vícios, esteja me ajudando a me livrar de todos eles, Senhor. Esteja com a minha família, que ficará aqui em Araruama, esteja com minha mãe, que está indo trabalhar lá no Colégio Carlos Leal, que lá ela possa ser luz naquele lugar, que ela possa estar refletindo a tua luz naquele lugar, Senhor. Esteja com todo o pessoal lá do Carlos Leal, todo mundo que faz parte daquela escola, que você proteger de todo mal. Esteja com o PGM, que vai acontecer hoje à noite, esteja separando aquelas pessoas que o Senhor quer que esteja aqui, Senhor. Esteja com meu Pai, que trará o estudo, que esteja usando o teu servo para trazer mensagem até os nossos corações, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Dê o like, gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários seu pedido de oração. Eu gostaria muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!